Caríssimos irmãos, queridas irmãs, hoje 20 de janeiro, sexta-feira da segunda semana do tempo comum, onde estamos convidados a partilharmos a palavra de Deus. Hoje, partilhando o Evangelho Marcos, no capítulo 3º, versículo do 13 a 19. Portanto, convido você, convido sua família, para juntos fazermos assim, partilha da palavra de Deus desse dia de hoje, em que celebramos a memória de São Fabiano, Papa e Mártir, e também de São Sebastião Mártir. Que eu esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os 12 que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, dentre a multidão e os discípulos, Jesus escolhe 12, um pequeno grupo que será o começo do novo povo. Então, a missão desse grupo compreende 3 atitudes: comprometer-se com Jesus, ou seja, estar com Ele, para anunciar o reino, ou seja, para pregar; libertar os homens de tudo aquilo que escraviza e aliena, ou seja, expulsar os demônios. O chamado dos 12 foi de suma importância para o ministério de Jesus. Supera-se assim o risco de cair numa forma de personalismo, no qual tudo estivesse centrado na sua pessoa, sobrando pouco ou nenhum espaço até mesmo para o Pai. Então, os evangelhos, pelo contrário, testemunham que o Pai e o seu reino constituíram os eixos da vida de Jesus, sendo o ponto de convergência de tudo quanto ele dizia e fazia. Então, a presença dos 12 no ministério de Jesus expressa sua disposição de partilha com eles a missão recebida do Pai. Como Jesus, os 12 teria a tarefa de pregar, de proclamar a boa nova do reino e expulsar os demônios, manifestando assim a eficácia do reino na vida de quem era oprimido pela força maligna. Então, desde o início, o relacionamento entre Jesus e os seus companheiros esses de missão, foi de proximidade e, sobretudo, foi de confiança. Então, Jesus chamou somente os 12 para segui-lo, embora fosse muitos o que costumava acompanhá-lo. Pode-se entender, então, que Jesus não fazia nada para impressionar, nem tampouco para provocar elogios, pois tinha somente um objetivo: fazer a vontade do Pai, para que não fosse assim, não se perdesse, ninguém. Então foi justamente aquele momento em que o Pai o chama e ele vai justamente convocar os 12. Talvez se tivesse chamado muita gente para agradar ou para fazer justiça aos olhos do mundo, o trabalho do reino não teria sido eficaz. Assim sendo, meus irmãos e minhas irmãs, ele chamou aquele que ele quis para subir o monte com ele. Nem todos poderiam subir. A metodologia de Jesus é muito simples e profunda. Ele chamou aqueles que poderiam ficar muito perto de si, gozando da sua intimidade, recebendo um ensinamento partilhado concretamente assim, para que fosse frutuoso e depois eles pudessem assim lançar semente em terra boa. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus sabia que na sua missão teria que enfrentar dificuldades também com os seus escolhidos. Jesus sabia que estaria lidando com homens cheios de defeito, mas, mesmo assim, não desistiu e foi com eles até o fim. Para nós, caros irmãos e irmãs, esse é um valioso ensinamento quando
tivemos que fazer opção e usar critérios de escolha nas nossas realizações. Precisamos procurar descobrir com Jesus, na sua palavra e em oração, qual é a vontade de Deus na diversidade das circunstâncias de nossa vida. É que já procuramos descobrir verdadeiramente com Jesus a vontade de Deus na nossa vida, nas nossas circunstâncias. Portanto, quantas vezes nós nos atordoamos e nos confundimos porque queremos ser agradáveis ou então seguimos os nossos sentimentos de afeições e fazemos escolhas erradas. Precisamos também, meus irmãos e minhas irmãs, estarmos firmes e convictos de que tudo quanto nos for revelado pelo Pai em oração, a sua palavra é a garantia para confirmar o que ele nos confidencia durante a oração. Não tenhamos medo de confiar na força do Espírito Santo quando precisamos de orientações. Não tenhamos medo de nos integrarmos, de nos emanarmos pela força do Espírito Santo. Deixar o Espírito Santo falar mais forte. Jesus é o nosso modelo, o nosso mestre, e com ele nós aprendemos a viver sem temor o que Deus nos manda fazer. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, reflita isso no dia de hoje. Como é o seu critério quando tem que escolher alguém para uma missão específica? Você quer agradar alguém ou ser agradado na sua escolha? Você se revolta quando não é escolhido ou escolhida para um lugar importante ou espera a hora de Deus por você? Reflita isso no dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. E rezamos ao Espírito Santo de Deus, que predispõe para o discipulado, para que ele possa dar-nos disposição para acolher com docilidade o apelo de Jesus a compartilhar a sua missão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você, meu irmão e minha irmã, uma santa e abençoada sexta-feira, e que desça sobre cada um de nós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Portanto, fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.